é interessante também, porque eu não, assim, para quem não sabe, né, Josias, ele tem um trabalho muito bonito aqui na igreja em relação às cestas básicas, né? A essa Sim, questão da sim, ação sim, social. sim, É, sim. como foi que Sim, começou? outra coisa interessante, Carla, Esse isso foi ministério? Deus na época. Foi Deus Foi em que que falou para ano? mim, isso foi em 2004. 2004. 2004, a igreja sempre teve essa parte social, né, que teve os Uhum. antecessores, mas aí eu não lembro que se era Niedja ou se era Messia, que era presidente do coral Presidente do da igreja. coral, Eu né? acho que era Niedja nessa época. Niedja. Eu Sim. não sei, mas eu acho que era Niedja. Eu acho que ainda era E o Niédia. pessoal cobrava de mim para o coral da igreja ou juntar os corais para cantar no shopping, no Até porque Natal. o coral, nessa época, tinha mais ou menos quantas pessoas? Sempre agrupou, Tinha assim, muita muita gente, gente, coral da né? igreja chegou a Chegou quase até quanto? 90 pessoas. É muito Coral de grande. jovens Só o coral da 60. igreja, né? É só o coral da Só o igreja, coral da coral de igreja. jovens 60, coral de adolescente 50, e assim É, vai. É. Coral feminino 60, é. né? Então, nessa época a gente tinha muita gente. E quando juntava os corais é que ficava bonito. Então, vinha uma cobrança da liderança para esse coral, ou um dos corais, ou todos os corais, cantar no shopping na época do Natal. Porque o pessoal ia fazer compras e via os corais cantando em Cantando. shopping. Aí eu fui pesquisando, fui olhando, né? Fui no Shopping Recife, no Tacaruna, nesses grandes aí, e fui observando. Realmente, muito coral bonito e cantando muito bem. Mas o pessoal, meia dúzia de pessoas ficava lá olhando, e o pessoal para lá e para cá, fazendo compra. Então, na minha mente, não surtia muito resultado. A gente só ia mostrar Algo que sabia fazer bem, uma né? coisa bonita musicalmente, na minha mente, né? Uhum. Então, para mim não funcionava. E até hoje, esse tempo todo que eu tô aqui, 36 anos, Olha só. vai fazer, desde 87, o coral nunca cantou em shopping. Não é que nunca vá cantar. Uhum. Mas aí eu disse, Senhor, eu não queria isso não, eu queria alguma coisa diferente. Eu queria que o coral ou a igreja, os corais da igreja se empenhassem numa obra ou num trabalho diferente do que cantar em shopping. É muito comum, é muito comum. Para mim é muito comum. Uhum. Aí tá certo. E sempre cobrando todo ano. O diácono Zé Luiz cobrava, né? Sim. A liderança do coral da igreja cobrava. Eu disse, mas tá bom, eu vou fazer. Deixa pro ano que vem. Eu sempre arrumava uma desculpa. Botava aniversário de coral perto de novembro para não ter tempo de cantar em shopping em Sim, dezembro, sim. né? Às vezes eu fazia de propósito, viu? Eu Ah, tô confessando aqui esse pecado, tá mas vendo? eu fazia isso às vezes. Pecado confessado é pecado É. perdoado. Aí vê bem. Aí teve um dia que eu tive um sonho. Isso foi um sonho inesquecível. Eu me acordei com aquela. Parecia um filme, aquele filme de Moisés sendo chamado e Deus pergunta: O que é que tu tem nas mãos, Moisés? E Moisés dizia: Uma vara. Pronto, eu sonhei com aquela cena e me acordei, só foi isso. Nossa. Não perguntando a mim, eu sonhei como se fosse o filme mesmo, Deus Sim. perguntando a Moisés: Moisés, eu tenho uma vara. E eu me acordei com isso. Eu disse: Meu Deus, que coisa estranha. E eu não tinha assistido filme bíblico nenhum antes. Nada. Aham. Nadinha, nem escutado palestra, nem história, não. Foi assim, do nada, né? Uhum. Do nada. E tá certo, fiquei com isso na cabeça. Aí, meu Deus, o que é isso, hein? O que é isso? E depois eu descansei, eu esqueci. Eu esqueci. Aí eu, de vez em quando, vinha essa lembrança: o que é que tu tem na mão? O que é que tu tem na mão? Aí começou a chegar final do ano, a gente se preparando para começar a ensaiar os hinos de Natal. Aí eu disse, meu Deus, eu queria tanto fazer alguma coisa diferente com esse coral. E o povo cobrando de mim, bora cantar no Uhum. shopping, Eita. né? Que já estava cansado de ficar aqui, bora sair Aham. das quatro paredes. É o que eu Aham. escutava, né? Eu lembro, José, que a gente fez um ano cantar na rua. A gente cantou na frente da casa de alguns irmãos. Casa do Foi irmão isso Paulo mesmo. Miranda. Irmã Mocinha, é, aqui. eu não lembro qual foi o dia exatamente. Não acho que não foi o dia do Natal, não. Não, foi Mas assim, foi nesse período, foi né? nesse De período de Natal. mês de Natal, logo no começo. A gente começou a Isso foi uma cantar. ideia boa também. Foi os grupinhos em cada esquina, na frente da casa das irmãs. Então tá certo, começou a passar, chegar final do ano, né? A gente começar os hinos de Natal. Aí eu me lembrei do sonho,
De vez em quando, não era sempre não, mas de vez em quando Ele vinha acendia, na tua vinha na mente. minha, o que é que tu tem na mão? Eu disse, eu queria fazer alguma coisa diferente. Aí sabe o que eu me lembrei, Carla e Cleiton? Você se lembra que eu falei da questão da minha mãe, né? Que a gente passava muita necessidade por conta Sim. do pastor evangélico que pagava Uhum. eh, Por parte, né? por parte, né? Uhum. E entrava no mês, no outro. E teve um ano, dia 31 de dezembro, agora não sei que ano foi. A gente se dava muito bem, a gente saía, eu ia para casa de Rildo e dormia lá É. e era aquela bagunça mas só que chegou nesse ano que eu não tinha roupa para usar no final do ano, no Natal. E mãe não tinha condição de pagar porque não estava recebendo dinheiro. Eu me lembro nitidamente como se fosse hoje. E para não passar batido, porque geralmente final de ano, Natal e final do ano, junta a família e faz aquele banquete, né? Sim. Aham. Um faz uma comida, outro faz a comida, né? E nesse ano, mãe, sempre com a ideia, com aquele escapezinho, não tinha o que comer dentro de casa, para romper ano. Então mãe foi no Bom Preço aqui em Casa Amarela e comprou aquelas uns potinhos de pudim que chama flan, né? De Sim, sim, pudim que sei, você sei, sei. mistura com leite, Já ouvi dizer, já ouvi Sei. falar disso aí. mistura com leite Negócio de e rico. deixa esfriar e bota na geladeira, vira um Um pudim. pudim. Pronto, só tinha aquilo pra gente romper ano Caramba. do dia 31 para o dia 1. Então, e olhe que foi muito mais sério do que isso. Que não mistura com leite para Aham. virar um pudim, ela botou água porque não tinha leite, Meu Eita, né? Josias. Mas ela sempre dizia: levante a cabeça. Mãe só passava fé, É. fé e superação, né? E ela dizia: levanta a cabeça. Aí tá certo. Eu me lembrei disso que eu passei. Eu disse: meu Deus, eu queria fazer alguma coisa diferente esse ano. Aí foi que eu disse: é isso que eu tenho na mão. O sonho. Sim. É isso que eu tenho na mão. O que é que eu tenho na mão? Eu tenho na mão os corais. E eu me lembrei que muita gente passa necessidade na igreja e na comunidade e nas Sim. congregações. Eu disse: Senhor, é isso. É isso. Porque veio à tona o sonho que me perturbou, entre aspas, Sim. vários meses, e veio à tona a Um link, lembrança da né? necessidade no Natal e no Ano Novo. Da necessidade financeira em relação a alimentos, em relação à roupa. Aí eu falei para Selma a ideia da gente fazer um culto aqui fora. E a gente usar os corais para a gente formar cesta básica para dar à comunidade carente. Isso foi em 2004. Aí Selma disse: bora conversar com o pastor Pedro. Ei. Porque nunca coral cantou aqui fora, Aham. fechando rua, Aham. né? Minha gente, aí eu contei o que aconteceu ao pastor Pedro, né? Pastor Pedro disse a mim, foi a resposta dele: se você tiver coragem de fazer, eu apoio. É. Porque era uma coisa, Um era desafio enorme, era né? uma ousadia fechar Ousa- aqui, Aham. na frente. Já que a gente tem oposições em relação Sim. a gente tinha, né, oposições em relação à igreja, à nossa igreja. E tá certo. Mas eu peguei essa palavra dele: se você tiver coragem, eu Filho da irmã apoio. Maurício. Tinha que ter Dessa vez eu não coragem, fugi, né? não. É. Então tá certo. Aí fui mobilizando, na época eu era casado. Micheline foi se mobilizando também, pegar alimento em tal lugar, e a gente formou. Eu me lembro, o primeiro culto beneficente em 2004 lá fora, a gente conseguiu 123 cestas básicas. Olha só. Até então a gente não conseguiu é, assistir e apoiar as congregações. Mas hoje a gente já, todo E se ano, tornou um marco, se né? Porque até é, hoje na é um verdade, ministério mesmo. teve umas pausazinhas lá fora por causa de pandemia, por causa Sim, de outras sim. situações, né? Mas a gente pretende esse ano voltar ao culto lá fora. Mas a gente nunca deixou, desde essa época, de enviar De enviar as cestas. para todas as congregações. São 8 congregações que a gente alcança todo ano. E fora Amém. os necessitados. Então, o que é que eu tenho na mão? Então, o resultado Isso. dessa obra beneficente
é muito mais proveitosa, não que a gente nunca vá cantar no shopping, Sim, sim. mas é muito mais proveitosa do que pegar o coral e cantar no shopping. Seria mais um coral, Eu sei. né? Verdade. Então fez a diferença. Então foi a partir Total. daí. E aí já tá há quantos anos com o culto beneficente? Na verdade, 2004. eu não sei porque a gente teve uma parada Com a pandemia, né? por causa da pandemia. Não de entregar. Não de Tá, mas você entregar. falou que Mas começou em dos cultos, 2004. eu lembro, teve um culto que foi dentro da igreja. De que 2004 pra cá. Foi. De 2004 pra cá, Foi. foi ininterrupto? Não, teve uma parada que foi a questão do acidente Sim. do Sim. pessoal da 2008, igreja que eu né? decidi. A irmã Amaro veio falar comigo, Josias, tu vai fazer o culto? Eu disse, não, irmã Amaro, eu não vou fazer. Né? Esse culto lá fora, não. Aí eu volto a dizer, não, a gente não deixou de entregar, né? Sim. Mas o culto a gente vai As cancelar. fichas, né? As fichas Vai básicas. cancelar. As cestas, elas continuam, né? Por conta do que houve, né? A gente ficou É. muito chocado e muita coisa assim ficou muito parada por conta do que houve. Mas aí, pronto, teve a pandemia também, a gente não fez, mas também não deixamos de entregar. Mas esse ano, se Deus quiser, a gente vai fazer aqui fora, voltar a fazer. Voltar, Amém. né? Em nome de Jesus. Então, você que está nos assistindo, fica ligadinho para É. poder vir para o culto. Em E nome tu, de falou, Jesus. e tu falou que o primeiro culto beneficente tu conseguiu arrecadar 123. 123 123 cestas. E no último? Quantas cestas No foram? último, passou de 300. Opa. Olha aí. só, Bem, que Porque eu bênção. fiquei muito preocupado também, né? Porque, na verdade, a gente faz aquelas cartinhas, entrega às irmãs do Alvorecer com Cristo, né? A liderança do Alvorecer com Cristo abraçou a Sim. causa de vender roupa usada, então todo ano elas estão lá. O bazar, o famoso Então, bazar. Esse trabalho não começou com elas, já começou antes com a irmã Nadir, com esse bazar beneficente. Então, a irmã Nadir, Verdade. na época teve saiu da costume. igreja, foi cooperar em outra igreja com o irmão Amaro, depois ela voltou, mas já tinha um grupo já assumindo isso aí. Então não parou, né? E Deus mobiliza isso, mobiliza um pessoal, mobiliza outro, mobiliza os departamentos e a gente não para. E assim, abrindo um parêntese, né? Essa igreja é muito abençoada. Amém. Essa igreja é muito privilegiada, porque o mais recente é o desafio missionário, né? Quem não Eita, cooperou verdade. ainda, Olha lá o coopere, desafio. dá tempo. Sim. Porque quando você interfere nessas, ou você abraça essa causa, você não fica mais pobre porque coopera não. De forma nenhuma. De forma É. nenhuma. Deus, ele abençoa. Pelo contrário. Abençoa em todas as áreas, né? Então, você que ainda não conseguiu cooperar, não quis, está indiferente, se engaje na obra de Deus, você vai ver que a experiência vai ser muito boa. E Deus cuida, não é? Porque você veja, olhando a sua trajetória, você acabou de falar aí que Mateus hoje atendeu, né? O primeiro paciente dele formado em Verdade. odontologia. É. Não tem Que outra, bênção, né? né? Que É bênção. Deus realmente É cuidando verdade. dos nossos passos, da nossa Isso. vida. E assim, E tem também Mateus Vinícius. e Vinícius, né? Eu tenho muito orgulho deles. Vinícius na escola né? técnica, né? Vinícius faz escola técnica, ele faz design gráfico, né? Olha aí. E eles gostam muito de estudar. Então, graças a Deus São por isso. Então, de certa estudiosos. forma, Deus, ele abençoa, né? Em áreas que a gente nem imagina, né? E até em livramento, até em sustentar. Sim. Às vezes a gente está Verdade. doente, não pode, mas Deus sustenta e traz de volta e assim vai. É aquela coisa, né? Enquanto a gente trabalha para o Senhor verdade, trabalha ao nosso favor, é. né? Parece, não sei se foi Hudson Taylor falou uma frase mais ou menos assim. Olha, trabalhe na obra do Senhor enquanto você está trabalhando, o Senhor está cuidando de você. E tem um texto também que eu não me lembro onde se encontra, mas Jesus fala assim: aquele que me serve, o Pai o honrará. Honrará. Então, Amém. honrará em todas as áreas. Todas as Verdade, áreas. ele Né? Deus é verdadeiramente ilimitado e é poderoso. Então, assim, para mim, essa experiência de estar nesta igreja, de começar a minha infância desde os 8 meses até Jesus voltar, se ele Sim. quiser, até hoje, que 53 anos, para mim, teve os desafios, teve os desânimos, como qualquer pessoa, né? Nós somos seres humanos, Sim, mas sim. desistir nunca. Amém. Desistir nunca. Então, assim, eu sou um privilegiado. Essa igreja me abraçou como filho, né? Como irmãos de verdade. Né? Aqui a gente tem uma família, né? Que às vezes discorda, mas a gente é família e família discorda. É verdade. Né? Mas a gente continua abraçando e fazendo a causa de Deus. Amém. Com amor, com respeito, com Dedicação. submissão, com dedicação. Isso. E abraçando o ID, porque você tem o ministério, você tem, os meninos aí têm, e
Cada um que chega nessa igreja que se converte, Deus tem um ministério para cada vida. Isso. Deus tem um plano para cada vida. Então, o que eu oro a Deus é que Deus alcance a todos e que todos obedeçam o ID, seja para onde for, seja em qual área for. Então, eu sinto muito orgulho em participar, né? Vocês também me dão muito orgulho, né? Para mim foi um prazer, está sendo um prazer estar conversando com vocês, né? E eu disse antes de começar essa entrevista que a nossa igreja é privilegiada, porque se filmarem ali, que está ali nos bastidores, os meninos se dedicam, né? Tem as suas atividades, tem a sua vida secular. Só é possível por causa deles também, justamente. né? Exatamente. Então eu quero dar parabéns a todos. A nossa igreja é um celeiro de bênção, De bênção, é verdade. de pessoas que Deus usa e estão aqui voluntariamente fazendo e se dedicando na obra do Senhor, né? Então eu devo isso, quer dizer, eu devo muito a essa igreja pelo meu desenvolvimento. Como eu disse a vocês, eu não fui criado com a referência de pai, mas aqui eu tenho vários pais, né? Minha mãe, o Senhor levou, aprove o Senhor levar, mas no funeral da minha mãe eu me lembro que o pastor Elcias mandou a igreja se levantar numa frase que ele disse: eu lembro disso. Eis aí o vosso filho. E disse para mim: eis aí os seus pais, o seu pai e a sua mãe. Nunca mais que eu esqueço dessa palavra no funeral da minha mãe, né? E hoje, assim, literalmente... Ai de quem falar de Josias para as senhoras. Verdade. Ai de mim, se E hoje... falar para amanhã que ele é feio. E hoje, literalmente, eu sinto esse apoio, né? Apoio, conversa, e me ouve, e a gente escuta, e a gente guarda segredo, e a gente ora, e a gente se consagra, e a gente tenta resolver os problemas de um, de outro, e assim vai. Então, que Deus abençoe essa equipe que teve essa iniciativa. Eu queria só fazer um comentário rapidinho. Carla levantou uma questão um tanto polêmica que dava até pra gente fazer um podcast só sobre isso que tu levantou. Né? Que é o fato de termos uma missão dentro da casa de Deus, né? Na área de música, que a gente sabe que é uma área que não é fácil, né? Não é fácil. Uma área, financeiramente falando, né? Principalmente falando em Brasil. E diante das propostas que a gente tem, né? Lá fora, a gente resistia a isso. Então, assim, eu tive também várias propostas de bandas e de uma coisa... de coisas lá de fora. E eu coloquei na minha cabeça, né? Poxa, não foi para isso. Né? E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai prover. E, assim... Eu comecei a gostar de quarteto também por causa de Josias, né? Quarteto, eu amo quarteto hoje. Se eu escutar 4 vozes cantando assim, eu já... Opa, que é isso aí? Porque na época, né, tinha o quarteto Dunamis, né? Que foi o primeiro quarteto que eu vi. Eita. Foi aqui na igreja. E eu vi os meninos cantando e eu fui, puxa, eu era super fã, né, do quarteto. E tem uma vez que Josias fez um teste comigo, botou pra eu cantar umas músicas assim no barítono. Aí ele falou, porque a gente tá precisando de um barítono, tu vai ficar vindo isso. E eu não tinha acho que eu nunca comentei isso contigo, mas não tinha me tocado que era pro Dunamis aquilo. Porque eu lembro que na época dos adolescentes, no coral dos adolescentes, tu separou, assim, alguns homens pra treinar, pra ficar fazendo solo e tal. E eu achava que era pra aquilo, pô. Eu não tinha me tocado que era pro Dunamis, não. Até comentei com o Fernando na época. O Fernando, não, pô, acho que tá enganado. Aí eu depois... Ou será que foi? Não, pô, vem sábado o Bicicleta, que ele tem ensaiado do quarteto. Eu falei, oxi, então foi. Aí eu comecei a cantar no quarteto, que é uma coisa que até hoje eu sou, sabe, bobo por quarteto. E graças a Deus hoje, poxa, eu neguei tantas propostas lá de fora, né? Mas hoje eu trabalho fazendo kit de ensaio para quarteto, né? Arranjo para quarteto, composição para quarteto. Que graças a Deus, Deus tem aberto várias portas, assim, no Brasil inteiro, tem me trazido clientes e parceiros e amigos que tem também sido um pouco do meu sustento, isso, né? Então, assim, para você ver como Deus também honra, nos surpreende, né? Nos honra. Honra quando serve a Ele. Se a gente faz, se o propósito é esse, não posso sair do propósito. É verdade. E lá na frente, hoje eu trabalhei muito tempo na área de informática, né?
Mas desde 2018 que eu tenho trabalhado somente com música, mesmo na dificuldade e tal. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, Amém. sabe? É, Amém. é uma É bênção mesmo. graça sobre graça, E é né? gratificante realmente você escolher servir a Deus, sabe? Verdade. Com certeza. É penoso, né? Não é fácil, não. Não é Mas a paz que a gente O tem no próprio coração. Jesus, o que ele enfrentou, na Verdade, verdade, o exemplo verdade. que ele nos É. deixou não foi fácil. E